Olá pessoal, na aula de hoje eu vou continuar a falar sobre os postulados da mecânica quântica. Nós já vimos o primeiro postulado, que fala que na função de onda eu tenho todas as informações sobre a minha partícula. Só que para extrair alguma informação, eu preciso usar um operador. E aí é o meu segundo postulado. O meu operador, quando atua na função de onda, se aquela função de onda for uma autofunção do meu operador, e eu já expliquei no que isso culmina, eu vou ter como resultado os autovalores. Autovalores são propriedades da minha partícula, e esses autovalores, imagine que eu tenho um conjunto de partículas. Essas partículas têm, portanto, um conjunto de funções de onda associadas a ela, e ao usar um determinado operador, esse operador linear e hermitiano, que atua nessa autofunção, me gerando um autovalor, esse autovalor refere-se à média das medidas que eu teria desse conjunto de partículas. Então, eu já mostrei para vocês alguns operadores, energia cinética, energia potencial, que somadas ali ao operador hamiltoniano, né, que dá a energia total. Nós vimos também o operador posição, o operador momento angular, que eu só apresentei e não discuti muito. Então, vamos ver agora alguns modelos. O primeiro modelo é a partícula livre, né, que vai me resultar em algumas constatações sobre o momento, né, a quantidade de movimento da minha partícula. Aí nós temos outras coisas, outras situações. A partícula em uma caixa quadrada unidimensional, e nesse momento vai ser muito legal porque haverá uma correspondência bem interessante sobre os níveis de energia e sobre a delocalização eletrônica e sobre transições energéticas em uma molécula, e isso é química pura, né? Eu posso também expandir isso para 3 dimensões, né? E aí eu vou ter uma situação onde eu vou mostrar a degenerescência, que é uma coisinha que a gente já conhece, que a gente já viu em outras situações, só que não se ligou no que ela significa fisicamente, em especial como que a mecânica quântica explica ela. E, por fim, vai demorar um pouquinho, mas o nosso último item ali é sobre a partícula, né? E mais precisamente um elétron, em uma situação onde ele se encontra com um potencial esférico, né? E isso é um modelo, uma partícula em relação a um potencial esférico. É o átomo de hidrogênio, tá? Vai dar para calcular o átomo de hidrogênio, calcular a energia e calcular algumas propriedades do átomo de hidrogênio. E nós vamos ver como que a teoria de Schrödinger descreve muito bem isso, porque logo nós vamos perceber que a teoria serve de uma maneira aproximada, mas relativamente bem acurada, para explicar a coisa mais importante da química, que é a ligação química, tá? Até então, eu acho que eu nunca comentei com vocês, né, mas não existia nenhuma forma muito precisa de você, olha, não existia nenhum modelo, mais seriam modelos mesmo, de querer explicar a ligação química. Lembra lá o modelo de Lewis, 1916, era só um modelinho, né? Muita coisa não é explicada pelo modelo de Lewis. A teoria de Schrödinger já consegue mostrar melhor algumas ligações químicas e algumas propriedades, tá? Então essa aqui é a parte legal desse momento. Então vamos lá, olha só. A partícula livre. O que é uma partícula livre? Imagina que... aqui. Imagine que você tem uma situação, né, onde a partícula não está sujeita a nenhum potencial. É o que você tem, está descrito ali.
Então a partícula de massa m se move livremente, sem nenhum potencial, isso que quer dizer, né? Em uma dimensão x. Sempre estou fazendo isso para dar uma facilitada, né? Para não complicar muito. Mas vocês vão ver que vai ser expandido isso para x, y, z. Sem interação com nenhum potencial. Então, o que é o potencial? O V, né? Energia potencial. Então, a equação de Schrödinger pode ser escrita, e eu vou voltar um pouquinho, ó. Essa equação ali é a equação de Schrödinger, né? Então, ó, o termo mais à esquerda aqui é energia cinética, o termo depois da soma é energia potencial, e isso tudo aqui resulta na energia total. Eu estou desconsiderando essa energia potencial. Portanto, aquela equação que você viu ali é exatamente isso, né? Ó, não tem a energia potencial ali nela. Por quê? Porque a partícula está livre, ela está vagando livre, tá? Só fiz aqui um rearranjo matemático, passei essa constante para o outro lado aqui e igualei tudo a zero, né? É só uma forma de reescrever essa equação, é o que eu tenho aqui. Então, vamos resolver isso daqui. Agora eu quero ver quem é que sabe a resposta para essa equação. Mas, Glaucio Regis, não tem como eu saber. Tem. Se você foi lá e estudou um conteúdo que eu passei para vocês, que eu compilei com muito carinho, traduzi lá do Macquarie, fiz todas as equações e disponibilizei lá no Moodle, você vai perceber que essa equação aqui, ela tá lá. Tá? Uma coisinha que faltou aqui, né? Desculpem aqui o ato falho, por isso que às vezes eu levo um tempinho para upar esses slides, mas aqui tá faltando o psi/x, né? Tá faltando o psi/x porque ele não some, né? Fui eu que fiz sem querer isso, então deixa eu só melhorar uma coisinha aqui, ele não some, o potencial continua ali. Então, o que diz essa equação? Vamos ler a equação junto. Leia aí comigo junto. Não. A equação diz uma coisinha só para você. Qual é... Vou limpar um pouquinho aqui. Isso. Qual é a função que quando... Olha para cá. Qual é a função que quando eu derivo duas vezes... E aí, por isso que ficou faltando ali aquela coisa. E eu somo essa dupla derivada dessa função com uma constante mais a mesma uma constante vezes a função, porque tudo isso aqui é uma constante, né? Percebeu? Então, qual é a função que derivada duas vezes mais ela mesma dá igual a zero? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta e a resposta está lá naquele conteúdo lá que eu fiz para vocês. Esse tipo de equação diferencial, ou seja, uma derivada segunda mais a soma, mais a própria função, ela tem umas soluções que já são aí tabeladas, né? As soluções já são conhecidas, perfeito? E que soluções são essas? Soluções são essas aqui, ó. Na verdade, existem duas soluções para essa equação. Mas eu não sei de onde se tirou. Tá lá naquele conteúdo lá sobre a equação de onda. Tá? É a álgebra daí aqui. Então, existe uma forma... Quais são as soluções para função de onda que eu derivo duas vezes e somo com ela e dá zero? Não é toda função que vai seguir isso, mas somente aqui essas duas. Olha só, vamos dar uma olhada. Então, eu tenho um psi1 e psi2. Fechou? A função, ela tem A e B, né? Tanto para psi1 e 2, que são constantes reais, números reais e arbitrários, que eu posso até ajustar, mas não convém agora aqui falar. E essa função aqui tem um jeitão que é conhecida, né?
não te lembra algo, também você já está numa situação aí que você consegue converter também. Em outros livros você vai encontrar essa função aqui com exponencial, e outras você vai ver como esse mesmo número, tanto de psi1 quanto psi2, escrito como senos, né? Também você consegue converter. Por isso que eu já dei aquela... tive um momento ali da aula para mostrar que isso era possível. Então, você pode converter esse exponencial em senos. Aqui eu estou seguindo só com esses exponenciais, tá? Porque até a gente nem precisa se preocupar tanto com eles agora. Mas em alguns livros você vai, ao invés de ver esse exponencial do número imaginário, você vai ver ali senos e cossenos, só senos desses valores, mas só são conversões, tá? Tá, só que olha só uma coisa, né? Então, se tem aquelas situações ali, né, de aquelas duas soluções, o que é a solução? Solução para o meu problema. Qual que é o problema? A descrição da partícula livre, tá? Note, vou voltar mais uma vez lá no segundo postulado e mostrar uma coisinha que ficou implícita aqui, ó. Olha só. Olha o operador energia cinética e olha o operador energia total. Eles não têm uma coisa em comum? Olha aqui e olha aqui. Tem, né? Tem uma coisa em comum. Então, a energia cinética, o operador energia cinética, é igual a esse primeiro termo aqui. Porque, olha só, agora, se eu estou falando que a energia da partícula, a partícula lá está livre, ela não está sujeita a nenhum potencial, quer dizer que toda a energia da partícula é devida à energia cinética. Tá? Então, o que eu estou calculando ali, na verdade, é a energia cinética. Tá? E só que você vai logo perceber... Bem, vamos avançar um pouquinho, eu já comento mais. Olha só, então eu já percebi que o operador energia cinética vai me resultar, né, uma certa coisa em específico, né? Ó, a energia cinética, além da energia total ser igual à energia cinética, ela é igual ao momento. Porque pega aqui, e aqui eu estou fazendo uma ideia aqui, que pegar o operador momento e aplicar aquela função de onda. Mas olha só que coisa curiosa. Deixa eu até aumentar aqui. Como é que eu consigo medir a energia e o momento de uma partícula ao mesmo tempo? Não tem uma incoerência aí com um princípio que eu tinha apresentado algumas semanas? Como é possível eu chegar aqui e estar falando da energia da partícula, né? Que é esse termo E aqui. E então a energia é uma propriedade dinâmica. Momento, porque se eu acabei de falar que a energia e o momento são, como toda a energia dessa partícula é igual ao momento dela, como que é possível eu conhecer essas duas propriedades ao mesmo tempo com elevada acurácia? Isso não viola o princípio da incerteza de Heisenberg? A priori sim, né? A priori sim. E aí a gente vai começar a entender o porquê que eu descrevi aquele operador de momento daquela forma. Quando eu pego... só peguei um conteúdo antigo meu aqui. Lembra que uma outra forma de escrever energia cinética é o que eu tenho aqui, ó. P ao quadrado sobre 2m mais potencial igual a energia. Física clássica isso, né? Ó, física clássica. Ou seja, a energia cinética ao quadrado sobre 2m mais a energia potencial é igual a energia... Aliás, o momento ao quadrado sobre 2m, né? É o meu termo de energia cinética. Mas olhem lá os operadores. Olhem os operadores. Que operador que está associado ao momento? E logo a gente vai pegar a correspondência que eu estava falando entre momento e energia cinética. É a derivada em x vezes uma constante. O momento da partícula é necessariamente a derivada
da curva, que está associada à função de onda. Então, ó, menos IH barra sobre a derivada de x. Então, eu pego essa equação aqui em cima e faço agora, coloco nela o operador momento. Ó, menos IH barra derivada de x. E faço ela ao quadrado. Por quê? Porque o momento lá em cima está ao quadrado, multiplicado por 1 sobre 2m. Então, igualo isso. Claro, aqui eu estava fazendo um outro exercício e tal, mas eu peguei isso e é importante. E aí a gente percebe que, bem, se eu vou derivar e fazer essa derivada, ó, levar esse termo tudo dentro do parênteses ao quadrado, também tudo vou ter menos i ao quadrado, h barra ao quadrado, e a derivada vai ficar uma derivada segunda. Só que aqui por umas propriedades dos números imaginários, ó, menos ih barra ao quadrado é menos h barra ao quadrado, tá? E aí aqui eu posso, e aí claro que a derivada ao quadrado vai ser a derivada segunda, e aí dá para obter isso daqui, né? Ou seja, olha, eu não preciso medir o momento da partícula, mas eu sei que o momento da partícula é proporcional à primeira derivada em x. Então, como que eu consigo calcular a energia e o momento ao mesmo tempo daquele sistema? Eu consigo isso porque, embora eu não possa medir o momento, eu posso medir a taxa de variação de x, que é proporcional ao momento. Então, se eu tiver um gráfico onde a primeira derivada for maior, eu entendo que tem um maior momento, e se o gráfico for se a curva for mais reta, for menor, a derivada vai ter um menor valor, então menos momento. Então, eu não consigo necessariamente medir o momento, mas eu consigo medir a derivada da função de onda. E aí que é o pulo do gato. Quando eu olho para essa equação aqui, ó, eu percebo que eu tenho o operador energia cinética. Então, eu posso medir a derivada da função de onda e eu consigo entender que isso é proporcional ao momento. E aí, medir a derivada de uma coisa e a energia ao mesmo tempo eu posso. Tá? Então, eu dou uma volta ali no princípio da incerteza de Heisenberg e eu não tenho mais problema com ele, porque eu não posso medir duas propriedades dinâmicas, mas a derivada e a energia eu posso. Só que a derivada é proporcional ao momento. E aí, quando eu faço isso, eu consigo achar o momento e a energia da partícula ao mesmo tempo. Tá? Mas e da onde que surge o operador momento? Não convém aqui eu mostrar o passo a passo, mas note que existe essa correspondência clara entre energia cinética e momento, né? Então, se eu pegar, já que a minha partícula estava livre, então toda a energia cinética dele é proporcional ao momento. E aí, como fica notória aqui a diferença entre a energia cinética e o momento. A energia cinética e o momento é simplesmente o momento ao quadrado. Então, da onde que surgiu a energia cinética? Lembram lá quando eu fui desenvolvendo a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger continua coerente com a física clássica. Ela é uma energia. Eu tenho um termo de energia cinética e um termo de energia potencial. Quando eu tiro o potencial da parada, toda a energia da minha partícula é definida pela energia cinética. Eu tenho um operador de energia cinética. E aí, por essa situação aqui, né, essa primeira equação, ó, P ao quadrado sobre 2m é o termo de energia cinética. Então, eu consigo igualar aquele operador aqui, ó, esse operador aqui que veio da mecânica quântica. Eu percebo que existe uma relação entre o operador energia cinética e a equação de energia cinética que está relacionada ao momento. Então, olha a sacada, entenderam? Eu achei isso, mas eu sei que isso corresponde a aquilo lá, tá? P ao quadrado sobre 2m.
P ao quadrado sobre 2m é a energia cinética, que é o quê? Proporcional ao momento. Momento é massa vezes a velocidade. Então, eu consigo, se tem essa correspondência, eu simplesmente preciso resolver isso daqui para expressar o que é o P quando eu igualo com o operador aqui de energia cinética. E aí é só fazer esse cálculo, você percebe que, né, eu vou ter um operador momento, que eu simplesmente falei, é isso daqui, ó. Então surgiu da onde? Dessa equação. Se eu igualei, né, a energia cinética com a energia potencial, eu só tenho que resolver isso aí para P. E aí eu consigo encontrar que P, o momento, é menos IH barra vezes a derivada primeira de x. E olha que legal, então eu trouxe a equação, eu trouxe o operador momento, né, devido ao operador energia cinética, que veio do desenvolvimento da equação de Schrödinger. Então eu consegui mostrar aqui que da onde que surgiu esse menos IH barra derivada de x, surgiu daqui. E aí ficou claro, eu espero que tenha ficado claro, mas você pode fazer, tenta igualar essas duas equações, você vai perceber ali que você, ou igualar, na verdade, essa equação com essa equação ali de cima, né? P ao quadrado sobre 2m, você vai perceber que o operador momento, o operador px ali, né? O momento, tem essa relação, guarda essa relação. Logo mais eu vou chegar lá no momento angular, mas você já está se ligando que também vem ali do operador linear, só que considerando ali o sistema esférico. E a energia total, o operador hamiltoniano, surge da equação mesmo de Schrödinger, que eu já fui desenvolvendo em outrora, né? Tá, beleza. Mas e aí, né, Glaucio Regis? E aí? E essa equação? Então, quando eu tenho energia cinética, o operador momento, eu posso usar um ou outro para não ter problema, né, em calcular essas duas propriedades dinâmicas, né? Aliás, eu não posso calcular o momento, mas posso calcular a derivada, né? Então isso está tranquilo. Eu consigo aqui dois valores, né? Dois autovalores, ó. Então o que é aqui nessa equação aqui, ó, bem aqui do lado? O operador momento atuando em psi de 1. Né? Então o operador momento, o que é? Tudo isso daqui, né? Atuando em psi de 1, psi 1. E aí, fazendo a derivada de psi, o que eu obtenho? A psi novamente e raiz quadrada de 2m vezes a energia. Se eu for fazer para a segunda solução, eu vou encontrar a mesma coisa, só que menos raiz quadrada sobre 2mr. Isso quer dizer o quê? Poxa, mas raiz quadrada... Olha só, mas o que você obteve? Duas respostas, né? Quer dizer que o momento da partícula, ela já tem valores positivos e negativos. Quer dizer que a partícula, ela está, para todos os valores de x possível, ela vai ter um movimento. Eu provo matematicamente que, como a equação de Schrödinger é um axioma, né, uma teoria axiomática, né, onde tem esses postulados e é provado que esses postulados são coerentes com a física clássica, isso só quer dizer que a partícula está se movimentando para ambos os lados de x, e isso é coerente, né? Então, isso é só para mostrar a coerência da equação de Schrödinger, haja vista coisas que a gente percebe na natureza. Bueno, a partícula ela não pode estar parada, né? Senão teríamos aí um problema gigante, e ela está se movimentando com uma certa energia, e eu posso assumir que o módulo, né, ela está se movimentando para os dois valores de x possível em relação a zero, ou seja, ela tem qualquer quantidade de movimento, tá? Ela pode ter valores positivos ou negativos, né, de deslocamento. Então, as partículas, elas em si não estão paradas. A função de onda delas garante que o sistema está sempre em movimento, a partícula está dispersa e ela tem um certo momento, beleza? Tá, vamos lá. Agora, e o que é essa tal caixa aí da partícula numa caixa, né? A caixa
É uma situação hipotética que, ao invés de agora eu ter um potencial, porque o potencial, quando eu estou falando, o mais clássico vai ser o potencial de Coulomb, perfeito? Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal. Olha só, eu estava falando ali, o que é essa partícula numa caixa? A caixa é uma forma de idealizar um potencial que vai acontecer na química, tá? Por isso que vai ter uma implicação muito forte para nós. O potencial da parede, tá vendo aqui, ó, as paredes dessa caixa, tá subindo bem grande, bem alto, né? Tá indo para infinito, tanto de um lado quanto do outro. Então, ó, potencial infinito, beleza? Esse potencial infinito quer dizer uma coisa: a partícula, coitadinha, tá lá enclausurada pro resto da vida. Ou seja, a partícula tá onde? Aí, dependendo do livro que você vai pegar para estudar, né? Porque esse aluno estuda com livro, né? Você vai pegar lá o livro para ler. Aqui vai ser 0 até L ou 0 até X, tanto faz, tá? Tanto faz. Ou seja, tem uma certa largura aí essa caixa e beleza. No eixo X, só estamos falando do eixo X até agora. E a nossa partícula, ela está aqui dentro, tá? Então ela está aqui. E agora eu já não coloco mais um pontinho como partícula, né? Eu coloco a onda associada a ela, né? Porque você já entendeu o que isso é, né? E isso quer dizer, então, se esse potencial é infinito, não vai ter, é uma forma de eu garantir que não vai ter como ela escapar dali de dentro. Tá? Não tem como ela escapar ali de dentro da caixa, porque o potencial é gigante, então ela só vai estar ali. Então agora, entendeu? É esse que é a ideia. Logo a gente vai modelar um potencial esférico, que é o potencial de Coulomb. Mas agora não, estou falando, só que eu não quero tratar ela como se fosse uma partícula livre. A partícula livre, que trouxe aquela constatação ali da correspondência do momento com a energia, que eu não poderia medir os dois, mas que eu consigo aí ao mesmo tempo, né, por causa do princípio da incerteza, mas aí depois eu percebi ali que dá para calcular a derivada primeira. Olha só, a partícula era livre, não tinha nenhum potencial. Aqui tem um potencial infinito, tá? Então eu peguei o zero, estou pegando o infinito, do zero já cheguei numa coisinha legal. No potencial infinito, o que vai acontecer? A gente vai olhar para quais são as soluções para a equação de Schrödinger quando o potencial tende a infinito, né? Vamos lá então. Então, ó, considere a partícula de massa m, que pode se movimentar livremente no eixo x, com x igual a zero até x igual a L. Às vezes vai ter x igual a qualquer coisa ali, né? Mas é tranquilo, você já entendeu, né? Ainda não tem muito número. Mas que é restritamente proibida de ser encontrada fora dessa região. Aquilo que eu falei. A partícula movimenta-se para frente e para trás, porque você já percebeu que o momento dela, a quantidade de movimento pode ser em qualquer dimensão, né? Em qualquer sentido, entre as paredes. Então ela está lá. Assuma que as paredes são impenetráveis, não tem como fugir dali. Então, novamente, quando eu tenho quais são as soluções, né? Que valor que psi precisa assumir? Aquelas soluções que eu tinha encontrado lá, né? Por quê? Porque as soluções para aquela função de onda, lembram lá que eu fui falando, tem um lugar que eu mostrei, né? Eu estou novamente fazendo essa equação aqui, e aí as soluções são sempre essas. Tá, isso aqui, beleza, e agora, né? Eu tenho que lembrar das condições de contorno. Que condição de contorno, Glaucio-Regis? Que x, primeira, eu não vou encontrar, eu não vou ter função de onda ali tanto em 0 quanto em L. Por quê? Você não falou que ela está ali no lado da caixa? Na verdade, garantir que x seja igual garantir que psi seja zero, tanto em 0, vou fazer isso aqui, porque isso é importante. Eu preciso garantir, deixa eu só apagar isso daqui.
Só um momento. Aí, agora sim. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Ó, psi precisa ser igual a zero quando x for igual a zero, tá? Quando x for igual a zero. E psi precisa ser zero quando x for igual a L, tá bom? Essas duas constatações. A minha letra é meio feia com isso daqui, tá? Isso quer dizer que quando eu vou fazer uma onda aqui arbitrária para nós, quando eu for fazer essa onda aqui, ela necessariamente precisa ter, imagine aqui que eu estou fazendo a onda, eu vou fazer uma senoide aqui, tentar pelo menos. É isso aqui, ó. Então, lembra que eu comentei que quando um sistema está ligado, uma onda, ela está ligada entre dois anteparos, né? Uma corda presa entre dois anteparos, ela pode ter ali alguns conjuntos de harmônicos que descrevem a função, né, desse movimento ondulatório. E lembra que um dos requisitos é que a amplitude da onda ela tem que tender a zero nos anteparos. Porque só então, lembra lá também quando eu mostrei o modelo de Bohr? Eu falei isso. Se o elétron está ao redor do núcleo, eu preciso garantir que essa amplitude tenda a zero ali para o sistema estar ligado. Então, quando eu estou fazendo aquela condição de contorno, eu estou falando isso, ó, que aqui a amplitude, ó, aqui no meio a amplitude está grande, mas aqui ela tem que tender a zero nas extremidades. Por causa que eu estou considerando que a partícula tá ali, né? Então, é como se ela estivesse ligada com as paredes, né? E quais são os movimentos vibracionais possíveis dela? Então, eu vou ter que só fazer essa constatação. Não teria, por exemplo, como eu fazer isso, uma onda desse tipo aqui, ó. Eu não teria soluções aceitáveis, tá? Por quê? Porque daí a amplitude aqui na parede não ia tender a zero. Eu tenho que fazer com que ela tenha soluções aceitáveis, e essas soluções aceitáveis é quando essa amplitude tende a zero, tá? Ou seja, psi tem que ser zero tanto em x quanto em L. Mas ela pode ter qualquer valor entre x e entre L, tá? Então eu posso superpor essas duas funções de onda, que é algo que eu comentei pouco até agora, mas já dei uma ideia que geralmente eu posso, se eu tenho duas soluções, eu não preciso ficar pensando somente em uma ou em outra, mas eu posso considerar como uma função de onda como a soma, a combinação linear dessas duas funções, porque se lembra lá o psi de 1, psi de 2, psi 1, psi de 2, se ambas são soluções para a equação de Schrödinger, uma soma arbitrária de qualquer uma delas também vai ser. Então eu posso escrever, ao invés de ter dois psi, eu considero um psi só, onde eu tenho a psi 1 mais psi 2, porque psi 1 e psi 2 são duas soluções, então uma combinação deles também o será. Perfeito? E aí que fica legal. Olha só, quando x é igual a zero, a equação 1, aqui eu enumerei para ajudar, quando eu quero citar elas eu dou uma numerada, torna-se igual a... Então, o que é x igual a zero? É uma solução quando psi também tem que ser igual a zero. E aí, como que eu vou fazer com que a equação 1 fique igual a zero? Né? Quando zero for igual a mais b. Né? Então, é só um truque matemático, ou seja, aqui eu estou fazendo isso para eliminar uma dessas constantes arbitrárias a ou b. Então, se zero é igual a mais b, eu posso fazer que b é igual a menos a. Tá? E aí, ao invés de ter duas constantes, eu tenho uma só. Né? Malandragem. Então, agora eu reescrevi aqui a equação 2, né? Agora só tem a, não tem a mais b, porque eu faço essa ideia aí de fatorar ali, né? Então, beleza.
Então eu posso, lembra lá aquela relação de Euler, eu posso transformar de Euler, transformar esse número, esse exponencial, né, nisso daqui, equação 3, né, olha ali embaixo, equação 3. O que é a equação 3? É só a equação 2 escrito como senos, tá bom? Então, eu tenho essa situação ali, né, onde eu só para também não ficar com, eu peguei o 2i a e transformei tudo isso numa outra constante que é c, tá? Só para não ficar com um número imaginário, barará, vai estar tudo ali incluso, tá? Então só fiz isso para facilitar. Então agora ó a carona que a função de onda tem, ó. Uma constante que tem um número imaginário ali, a constante a, seno de tudo isso daqui. Tá? Já ficou mais organizada essa história, né? Agora vamos dar uma olhada na outra situação, né? Quando x for igual a L. Antes eu fiz x igual a 0 e x igual a L, eu também vou ter mais ou menos a mesma coisa. É óbvio que eu vou ter a mesma solução, né? Tudo isso aqui que eu mostrei é para x igual a 0 e agora eu posso fazer para x igual a L. Então, nota que a solução ali, a equação 3, aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 2me vezes x, né? Ficou x ali, né? Mas é E de energia vezes x. Eu acho que eu vou colocar uns pontos ali para indicar que, só para você não pensar que eu estou falando do teu ex ou da tua ex, né? Então, porque EL, né? Então, só a dimensão espacial ali, beleza? Tá, e aí, Glaucio Regis, o que você quer dizer com isso, né? Olha só, aqui o quadrinho. Olha o que está escrito ali. A única forma... Porque, ó, eu preciso garantir que psi seja 0 quando x for L. Isso vai ter também válido ali para x igual a 0. Mas vou pegar agora aqui e você vai perceber, então, perceba que a função de onda, ela é simétrica, né? Essa função aí que eu criei, ela é simétrica, porque eu vou ter a forma, o funcional dela, ela é igual ali, né? Só que um tem x, outro tem L, mas ela é simétrica. E aí, qual é a ideia aqui? Ó? Quando que esse termo, ó, seno de NP, quando que eu consigo ter isso igual a 0, que vai me fazer psi de L igual a 0? Eu tenho algumas condições, eu tenho várias condições. Toda vez que esse seno do que tem entre parênteses ali for igual, o que tem dentro do parênteses for igual mais ou menos NP, onde N pode ser 1, 2, 3, ou qualquer valores inteiros, e não tem zero aí, perceba, ó, não é 0, 1, 2, 3, é 1, 2, 3, ou seja, quando eu tenho uma revolução completa ali na parte radial, né? No círculo, né? Melhor dizendo, quando eu tenho uma revolução completa, eu faço com que seno disso daqui, seno de NP seja igual a 0, e aí eu consigo chegar à situação onde psi de L seja igual a 0. Então eu consigo verificar, bem, então se seno daquilo que está dentro do parênteses tem que ser mais ou menos NP, eu posso igualar o que tem aqui da equação 4 com a equação 5. Né? Eu igualo isso daqui e eu percebo que olha só agora o momento, né? Olha como isso é importante. Você acaba de ver que raiz quadrada de 2... Ó, fiquei aqui até emocionado. Raiz quadrada de 2m vezes a energia vezes a largura da caixa sobre h barra é igual n mais ou menos nπ. Então, lembra que você tem um termo de energia aqui. E π é π, n é um número inteiro, positivo ou negativo. Então você agora consegue até reorganizar tudo isso e calcular, né, a energia, os níveis energéticos. Isso é muito importante. Né? Então,
olha só, quando eu pego aqui e reescrevo, né? Só que, claro, tem um probleminha aqui nessa função, né? Claro, eu só deixei agora expresso ali de uma outra forma, né? Seno de NP, x sobre L, né? Que é a minha função total, mais ou menos. Né? Então aqui eu peguei essa constatação feita em C e coloquei ali em 4 e em 3, né? Na equação 4 e na equação 3, a fim de escrever ali o psi, né? Então por isso mais ou menos C seno de NPx sobre L. Tá? Eu tenho que só lembrar que eu preciso fazer, né? Se eu for fazer o produto de psi pelo complexo conjugado, eu preciso que ou seja ortogonal, mas aí dá zero e não quero, não faz sentido físico, ou seja igual a 1, né, o delta de Kronecker. Ou seja, eu quero que eu tenha, quando não for zero, for igual a 1, que em 1 eu garanto que a função matemática, ela me garante 100% de probabilidade de eu encontrar a partícula ali. Eu preciso garantir isso. Então, eu garanto isso quando eu faço essa situação aqui em 8, né? Eu integro de 0 até L, que é a largura da minha caixa. Eu pego o complexo conjugado da função 7 e multiplico pela função 7 de x e igualo tudo isso a 1. Para quê? Só para normalizar a função de onda. Porque a gente já está quase chegando lá, tá? Só que essa função ainda para ela ser bem comportada, para ela me dar um resultado factível, eu preciso fazer com que ela represente 100% de probabilidade de eu ter a partícula ali. E eu só faço isso quando eu resolvo essa equação 8 para a função 7. E, bem, é claro que dá para fazer ali, você pode usar até um programinha gráfico ou qualquer coisa assim, mas esse até nem é complicado, mas eu chego a uma constante de normalização. O que é, na verdade, eu lembro lá esse C, que era o 2i, e tinha o número 2, o i, o conjunto dos números imaginários, e aquela constante A. Preciso voltar, senão... lembra lá que tinha um A, o B, e eu fiz B igual a menos A, e aí deixei o A aqui, e aí novamente 2 e A, que eu transformei nessa constante. Então, agora eu estou achando o valor dela. Tá? E eu acho o valor dela fazendo esse produto do complexo conjugado vezes ela. E aí eu chego ao fato que esse raiz quadrada sobre 2L é a constante de normalização. Agora sim, a equação 9... raiz quadrada de 2 sobre L seno de NPx sobre L é uma função que, se eu for integrar ela por todo espaço, eu vou ter 1. Tá? E aí eu garanto. Então, agora sim, a minha função de onda, ela representa uma coisa palpável fisicamente, porque ela tem nessa função de onda, todos os requisitos para ela me fornecer autovalores que têm significância física. Ou seja, ela é normalizada, ou seja, eu considero que ela representa 100% da minha partícula, ela está restrita em uma região de espaço e a amplitude da onda tende a zero ali, porque é isso que vai resultar, né, na situação do sistema estar ligado. E aí isso me possibilita resolver a equação de Schrödinger e obter a energia de cada um dessas possibilidades de tons que a onda pode ter. Tá? Então, quando eu substituo essa função ali, esse psi, na equação de Schrödinger e resolvo, eu vou perceber que a energia, olha como facilitou agora, a energia ela vai depender, vou da direita para a esquerda que eu vou fazer isso. Tá? H barra ao quadrado é uma constante que tem valor de energia. Tá? Então, energia ao quadrado, é só energia. Π ao quadrado é um número mesmo ao quadrado. L ao quadrado é a largura da caixa. M é a massa, agora vamos pegar um elétron, 2 é 2. E aqui, 1, 2, 3, 4 ao quadrado. O que é isso? Da onde que veio esse 1, 2, 3, 4? Do fato que a minha função de onda
ela tem que ser os valores que vão me resultar numa solução são múltiplos de mais ou menos Nπ, tá? É por isso. Então, a energia ela vai aumentar com N e ela vai diminuir com a largura da caixa. Quando eu pego uma caixinha pequenininha assim, e quando eu pego uma caixinha grandona assim, ficou feio aqui. Nota a energia, e eu vou colocar uma onda só aqui, e, opa, minha onda aqui, tá, sabe que eu só desenho ruim, né, então, e outra onda aqui. Ela não tá indo embora aqui, deixa eu só apagar isso para ficar bonitão, né, para você entender tudo. O que quer dizer que quando eu tenho esse sistema aqui, né, ele apagou tudo, mas agora eu faço de volta, não tem problema. A energia desse sistema onde a caixa é maior diminui. Quando eu pego elétrons em moléculas, olha só como você já sabe isso. Como isso é uma constatação de uma coisa que você já sabe. Vou pegar uma folha nova aqui do jornal. Vamos pegar aqui, ó, só um pouquinho. Aqui, ó, já desenhei tudo enquanto dei uma pausa. Olha só como isso tem tudo a ver. O que é a minha caixa quadrada que tem um potencial infinito? Está quase no fim da aula. A minha caixa quadrada que tem um potencial infinito pode ser uma molécula. Eu preciso fazer muita força para arrancar um elétron de uma molécula. Quando não, e está a temperatura ambiente, os elétrons ficam ali, enclausurados. E aí, pensa então nesses elétrons π aqui do butadieno, né? Do 1,3-butadieno. Tem aqui, ó, esses elétrons π. Na verdade, eles não estão localizados, porque você já fez orgânica, você está sabendo das coisas, né? Isso daqui é uma das estruturas possíveis, mas eu vou fazer aqui em vermelhinho. Esses elétrons π, eles estão delocalizados, e agora eu nunca lembro se é delocalizados ou deslocalizados. Nessa coisa que eu fiz aqui, nessa nuvem em vermelho, os orbitais moleculares vão se sobrepondo, e essa sobreposição, quando tem uma ligação frontal, sigma, mas eles também têm elétrons nos orbitais p, que são perpendiculares, que se recobrem formando uma ligação π, só que quando eu tenho essa alternância de ligação π, sigma, existe essa situação de delocalização dos elétrons, porque você é muito sapiente, você é um aluno, uma aluna, um acadêmico, uma acadêmica que já sabe que não existe essa ressonância, ela em comprimento de ligação, ela é intermediária da ligação simples e da ligação dupla. Em energia, em entalpia de quebra de ligação, ela é intermediária da ligação simples e ligação dupla. Você pode entender como uma estrutura de ressonância, essa ligação aqui que eu fiz do 1,3-butadieno, como se fosse uma ligação 1,5 entre carbono a carbono. Requisitos energéticos, entálpicos, e também de geométricos corroboram com isso que eu acabei de falar. É uma ligação que não é nem sigma nem π, ela é uma ligação que não é nem simples nem dupla, ela é intermediária, vai ter distância de ligação intermediária, ela vai ter energia de ligação intermediária da simples e da dupla. Por que é intermediária? Por causa que os elétrons estão ali sobre toda essa molécula. Tá? E aqui eu coloquei vamos lá, 135 hexatrieno, né? Agora eu só aumentei o tamanho da caixa, né? Agora eu coloquei, ao invés do butadieno, o pentadieno, né? Eu não lembro muito mais da nomenclatura da orgânica, então se o que eu falei pro butadieno é válido, pro hexadieno aqui, hexatrieno na verdade, né? 135 hexatrieno,
também vou serar. Né? Então, nesses 6 carbonos que estão ligados intermitentemente, ali, ligação simples, dupla, eu tenho, concorda comigo que esse hexatrieno é maior do que um butadieno, né? 6, 4, e que eles ambos têm essa mesma característica de ligações simples e duplas alternadas. Então, eu também vou ter esse fenômeno de delocalização sobre essa ligação química, essa estrutura química. E aí, isso explica por que eu tenho um hexatrieno, um butadieno, e não tenho as ligações localizadas. Porque lembra que eu estava falando da caixa? A caixa, essa energia aqui da caixa maior é menor do que a energia da caixa maior. O que seria caixinhas maiores aqui na minha molécula? Eu ter uma dupla ligação ali, uma simples e uma dupla. E o elétron que está nessa dupla fosse bem localizado ali, e a outra dupla também fosse localizada e nunca passassem de um lado para o outro. Isso seria uma situação hipotética agora de um gênero não conjugado, né? Então eu teria, entendeu o que eu estou falando? Quando eu tenho essa estrutura aqui, os elétrons π estão deslocalizados pela molécula. Nessa situação hipotética, eles estariam localizados. E por que eles não estão localizados? Né? Por que acontece esse fenômeno de deslocalização? Que a mesma coisa vai ser válida para essa outra molécula aqui, né? Essa daqui é clássica, né? Por que você tem essas estruturas ressonantes do benzeno? Porque aí eu não teria 2 caixas pequenas. O que é a caixa pequena? Uma situação onde a energia é maior. Eu tenho uma caixa grandona, onde a energia é menor. E na natureza, senhores e senhoritas, a energia sempre vai tender ao mínimo. A primeira lei da termodinâmica continua a valer. A energia sempre vai tender ao mínimo. Então, é mais vantajoso para o butadieno e para o hexatrieno estarem com esses elétrons π deslocalizados em relação a toda a molécula do que ter localizados esses elétrons em duplas ligações que não se comunicam ali. Então, justamente eu estou explicando aí através da mecânica quântica um efeito que a gente já conhece, só que simplesmente fala, não, isso aqui é assim porque desse jeito, não. Eu tenho esse butadieno aí com esses elétrons deslocalizados por causa que é mais vantajoso para a molécula. Por quê? Porque esses elétrons π nessa estrutura remontam a esse modelo aqui, a partícula numa caixa. Tá? A partícula numa caixa. Só que agora a caixa é toda a molécula, é a largura da molécula. Então eu acho que isso aí tenha sido proveitoso para você nesse momento, né? E acho que já fica legal aí esse conteúdo para a aula de hoje. Então eu tinha gravado aí ontem um pedaço, outro agora, e já temos um conteúdo aí que corresponde à aula. Espero que tenham gostado e até mais.